Bom dia, paz e bem. Bom dia. Muito Bom bem. dia, paz e Que bem. alegria. Nada de novo sob o sol, né? Eu vou começar aqui a fazer a apresentação. Vocês me digam se estão vendo. Chega, Ok, chega. estamos vendo. Maravilha. Então, nós tivemos uma primeira conferência com a introdução a este nosso trabalho de formação, com a introdução da própria Laudato Si. Uma segunda conferência apresentada pelo professor Mário Tito, com uma análise do primeiro capítulo da Laudato Si, o que está acontecendo com a nossa casa. Padre Érico nos ajudou na terceira conferência sobre o segundo capítulo da Laudato Si, o Evangelho da Criação, iluminando aquilo que vimos no primeiro capítulo. E na semana passada tivemos a quarta conferência, estudando o terceiro capítulo, com o professor Nazareno, que nos ajudou a perceber as raízes humanas da atual crise ecológica que estamos experimentando. Hoje, nós então nos dedicamos a este quarto capítulo. Uma ecologia integral. Queridos e queridas, alguém conhece esta montanha? Ainda não fui apresentada. Isto é uma montanha na Amazônia. O pico mais alto do Brasil. Pico da Neblina. Localizado no estado do Amazonas. Nós estamos fazendo uma experiência como de alguém que sobe uma montanha. E sobe assim, vai subindo, arrodeando. E cada arrodeio está num nível maior. Nós, na primeira conferência, até hoje, viemos fazendo esse movimento de subida, arrodeando a montanha, vendo o que está acontecendo na nossa casa. Uma atitude básica nessa subida de montanha. Um primeiro nível da subida. Iluminando aquilo que vemos com as convicções de fé. A cada passo, a cada nova percepção do que está acontecendo na nossa casa, a gente ilumina com uma nova visão. Uma visão que parte da fé. Uma visão que parte do Evangelho. Depois, nós percebemos um ponto maior. Mais passos dados, maior consciência temos das raízes humanas da crise ecológica. Queridos e queridas, hoje nós chegamos ao pico desta montanha. O pico desta montanha, que é o quarto capítulo da Laudato Si. Para onde todos os outros convergem, de onde todos os outros descendem. O miolo do pão, o centro, o paradigma chave, a mentalidade chave, o conceito chave para entender esta encíclica é este: uma ecologia integral. É a partir dessa compreensão, é a partir desse paradigma que nós vamos, semana que vem, descer a montanha. Porque, assim como os apóstolos que disseram a Jesus no Monte da Transfiguração: Senhor, é bom ficarmos aqui. Nós temos a vontade de ficar partilhando, conversando, discutindo. No entanto, isso não basta. É preciso descer a montanha. É preciso partir para a ação, para uma espiritualidade renovada. Dali descenderão, portanto, o próximo capítulo no sábado que vem, assessorado pela professora Ivana, e no sábado 24, assessorado pelo padre Renato, o último capítulo da Laudato Si. Subimos a montanha. Hoje podemos olhar esta realidade que foi estudada, conhecida, a partir de uma visão muito mais ampla. A visão do
topo da montanha. E agora, queridos e queridas, com esta visão renovada que hoje nós nos abrimos, a qual hoje nós nos abrimos, nós podemos continuar a nossa caminhada, a nossa missão. Não mais da mesma forma que começamos a subir a montanha, porque a experiência da montanha transforma a vida. A experiência da montanha transforma a caminhada e a ação lá na base. Sim, é bom ficarmos aqui. No entanto, depois do que vimos na montanha, será preciso descer. Uma ecologia integral. Começaria, então, justamente perguntando: o que quer o Papa com esse capítulo? Primeira coisa, Francisco quer conceituar o principal paradigma da Laudato Si, como falei há pouco. Ele quer definir, ele quer fazer entender de forma ampla o principal paradigma da Laudato Si. O que é paradigma? É a principal mentalidade, vamos usar assim, forma de pensar. Conceituar o principal paradigma da Laudato Si, que é justamente uma ecologia integral. Se há uma grande contribuição, e há, da Laudato Si, da Igreja, para a discussão para a discussão socioambiental no mundo, é justamente este conceito de ecologia integral. E o Papa Francisco, neste 4º capítulo, desemboca tudo aquilo que veio antes, nos outros capítulos. Uma segunda razão, a partir da primeira, o Papa quer refletir sobre uma ecologia integral que inclua o humano e o social. Que inclua o humano e o social. Uma ecologia que não trate apenas da questão ambiental, que não trate apenas da questão do verde, vamos dizer assim. Ele muito claramente diz: a Laudato Si não é uma encíclica verde. Ela é uma encíclica socioambiental. Por isso, uma segunda razão é refletir sobre a ecologia integral que inclua, além da dimensão ambiental, inclua também o humano, inclua também o social, numa mesma discussão de ecologia, numa mesma abrangência de ecologia. E o Papa Francisco quer, a partir disso, apresentar um novo modo de se relacionar com os outros e com o meio ambiente. Queridos e queridas, tudo que nós estudamos aqui, tudo que nós conhecemos nestas belas explanações, destes belos capítulos dessa encíclica, poderá ser pérola lançada aos porcos se nós ficarmos no nível dos conceitos, no nível das abstrações, no nível das ideias. Isso é um perigo para a fé. Isto é um perigo para toda essa discussão. Não se trata simplesmente, a Laudato Si não objetiva simplesmente criar novos conceitos. Também, mas não só. A Laudato Si quer nos transformar. A partir de onde? Do que nós temos de mais próprio, de mais humano e ao mesmo tempo de mais divino, que são as relações. A gente viu lá no 2º capítulo com o Padre Érico essa questão das relações. As relações originais com Deus, que é Pai, com o outro, que é meu irmão, com o meio ambiente, que é minha casa e é casa comum, onde eu habito com meu irmão e com tudo mais que existe, que também, de certa forma, faz parte dessa irmandade maior, dessa fraternidade universal. Então, é preciso um novo modo de se relacionar, pois o modo com que nos relacionamos até então é um modo viciado,
que não nos levará muito longe. Se quisermos o objetivo do Papa Francisco neste 4º capítulo, resumiremos nesta frase que, ora em hora, aparece, retorna a nossa reflexão. Numa ecologia integral, ao falar de uma ecologia integral, o que quer Francisco é nos deixar claro, não apenas na ideia, mas na experiência e na vida, que tudo está interligado. Tudo está interligado. Tudo está conectado. Nada está solto nesse multiverso das nossas relações e das relações dos ecossistemas. Muito bem. O Papa começa nesse capítulo conceituando o que é ecologia. Afinal, o que é ecologia? Para entender o que é ecologia integral, é preciso compreender o que é ecologia. E aí ele diz para nós que a ecologia, ela estuda o quê? As relações entre os organismos vivos e o meio ambiente onde se desenvolvem. Isto estuda a ecologia. As relações. Está vendo por que é preciso, no conceito de ecologia integral, partir das relações, voltar às relações? Está vendo por que as relações são tão importantes nessa nossa nova compreensão de meio ambiente, nessa nossa nova compreensão até de fé? Justamente porque desde o conceito de ecologia, nós já temos as relações presentes. As relações entre os organismos vivos e o meio ambiente onde se desenvolvem. Se a ecologia estuda essas relações entre os seres vivos e o ambiente que envolve, para esse estudo, para essa compreensão dessas relações, é preciso pensar, diz o Papa, é preciso discutir as condições de vida, as condições de sobrevivência de uma sociedade. Por quê? Porque sociedade, nós fazemos parte desse conjunto de relações. Nós estamos dentro da discussão ecológica. Por quê? Porque somos organismos vivos que estão em relação institucional, somos organismos vivos em relação com o meio ambiente. Não apenas o sapinho colorido lá do meio da floresta, ele também. Mas nós, junto, fazemos parte dessa compreensão mais ampla do que é a ecologia. Então, pensar e discutir as condições de vida e de sobrevivência de uma sociedade com honestidade de pôr em questão modelos de desenvolvimento. Afinal, que desenvolvimento é esse que estamos realizando? O que significa para nós verdadeiramente desenvolvimento? Modelos de produção e modelos de consumo. Uma análise ecológica abrangente, verdadeira, é uma análise ecológica que compreende também, discute e pensa as questões sociais. Desde a definição de ecologia, o Papa Francisco já nos quer deixar muito claro esta questão. Portanto, queridos e queridas, já entendemos desde o início que tudo está interligado. Olha que beleza essa rede de pesca aí. A gente conhece bem. E diz o Papa, como os vários componentes do planeta, componentes físicos, químicos, biológicos, estão relacionados entre si, também as espécies vivas formam uma rede que nunca acabaremos de identificar, que nunca acabaremos de compreender. Uma rede como essa rede de pesca que tem muitos nós, onde tudo está interligado. O nozinho que está lá numa ponta, ele está conectado com o que está lá do outro lado. Por quê? Porque há uma teia, há uma rede, há uma interconexão. O Papa Francisco diz que a gente pode nunca compreender tudo. A gente conhece hoje algumas dessas relações. Mas o universo é todo muito bem ordenado. Os ecossistemas são todos muito bem ordenados. Por isso,
existem muitas ligações nesta grande rede que nós ainda não conhecemos, que somos chamados, é claro, a conhecer. Boa parte, por exemplo, da nossa informação genética, ela é partilhada com muitos outros seres vivos. Por isso, os conhecimentos fragmentados, os conhecimentos isolados, eles podem até ser uma forma de ignorância. Porque se a gente quiser olhar só um nozinho e ficar prestando atenção só naquele nozinho e esquecer que ele faz parte de um todo, a gente pode cair na ignorância. Né? Quando é preciso justamente olhar uma visão mais integral. Se tudo está interligado, também a crise que vivemos, ela é uma crise que não se pode ser dita apenas de forma isolada, uma crise aqui, uma crise ali, uma crise lá em Brumadinho, uma crise lá em Mariana, uma crise do coronavírus. Não se trata de crises específicas assim. Queridos e queridas, nós esquecemos de que somos natureza. Nós esquecemos de que fazemos parte. Nós esquecemos de que nós somos parte constitutiva da natureza. Nós não estamos aqui e a natureza lá. Nós somos natureza. Humano, natureza. Nós fazemos parte dessa teia. Nós fazemos parte dessa rede. E se nessa rede tudo está interligado, como disse, também, é claro, a crise que vivemos não é uma crise separada, mas é uma crise integral. É uma crise socioambiental. O que significa isso? Significa que, quando nós falamos de meio ambiente, nós estamos falando de relações. Relações diversas. Que eu tenho com a mata, que a mata tem consigo mesmo, que eu tenho com os ares, que eu tenho com os outros e com as instituições, porque tudo faz parte do meio onde eu vivo, onde eu me relaciono. É a relação com a natureza e com a sociedade onde eu habito. E isso me impede de considerar a natureza como algo separado de mim. Como algo separado de mim. Os caminhos para a solução de uma crise que é integral só podem ser integrais. Se a gente insistir, como eu disse, em ficar olhando só um nozinho, só um pedacinho da rede, e esquecer que ela é um complexo, a gente corre o risco de estar tapando o sol com a peneira, estar limpando carvão, enxugando o gelo, de estar fazendo um trabalho estéril. É preciso olhar de forma abrangente. Se tudo está interligado, as mazelas estão interligadas e, por isso, as soluções para essas mazelas, para essas crises, devem ser também soluções integrais. A partir disso, dessa compreensão de que tudo está interligado, a gente chega ao que o Papa Francisco vai definindo como sendo a ecologia integral. Primeira coisa, como nós estamos vendo desde o primeiro capítulo, é que a ecologia integral é uma ecologia ambiental. Claro, isso não podemos negar. Isso a gente já está muito claro, porque quando falamos em ecologia, já nos vem a noção de meio ambiente. Mas além da compreensão ambiental, quando falamos de ecologia integral, falamos também de uma ecologia econômica. Uma ecologia econômica. É necessário esta ecologia econômica que seja capaz de introduzir, que seja capaz de considerar a realidade de uma forma mais ampla. A proteção do meio ambiente, ela é parte do processo de desenvolvimento das sociedades. A proteção do meio ambiente não pode ser um apêndice, porque para a sociedade viver e viver bem, ela precisa cuidar do seu meio.
Para a sociedade organizar-se, ela precisa cuidar do seu meio. Então, não pode haver desenvolvimento econômico, que significa justamente o usufruto dos recursos que nós temos nesta casa, considerando o meio ambiente isolado, a economia isolada, estão intimamente ligadas às questões ambientais e econômicas. E o conceito de ecologia integral dá conta disso. Dá conta disso. É preciso, diz o Papa, para essa compreensão, é preciso um novo humanismo. É preciso uma compreensão de que nós, seres humanos, somos natureza, e natureza que se relaciona institucionalmente. Natureza que possui relações econômicas também. Então aí a gente conecta ambiental e econômica. A ecologia integral é ecologia ambiental. A ecologia integral é ecologia econômica, mas também a ecologia ambiental é ecologia social. Porque se tudo está relacionado, se tudo está interligado, também o estado da saúde, das instituições, também o estado da sociedade tem consequências no ambiente, tem consequência nas qualidades de vida. E como tem consequências? Na verdade, a nossa forma de nos relacionar socialmente é muito mais catastrófica do que os desastres naturais. Ou seja, a ecologia social ela é necessariamente uma ecologia institucional. Uma ecologia que gradativamente, ou seja, passo a passo, vai alcançando as dimensões. Uma dimensão que vai desde o grupo social primeiro, que é a família, até a vida internacional. Uma dimensão que passa pela comunidade local, pelo bairro, pela nação. Então, dentro de cada um desses níveis da sociedade, dentro de cada um desses níveis sociais, existem relações que organizam a nossa convivência humana. E tudo isso faz parte da nossa discussão de ecologia integral, desde dentro de casa até as relações entre os países. Desde a administração do Estado até a forma como eu organizo as minhas contas em família. Faz parte da ecologia integral. Dá para entender, queridos e queridas? Ecologia integral é ecologia ambiental. Ecologia integral é ecologia econômica. Ecologia integral é ecologia social também. Além disso, a ecologia integral também é ecologia cultural. Quando falamos em cultura, o Papa Francisco nos dá uma definição muito bonita. A cultura a gente pode entender de uma forma simples, como, bem simples, a forma comum que vive um povo. A forma enraizada. Então, quando falamos de cultura, nós estamos falando dessas raízes. Quando falamos que a ecologia integral é uma ecologia cultural, significa que ao lado do patrimônio natural, por exemplo, que é a Amazônia, onde nós estamos, que se encontra ameaçado, estamos vendo aí as queimadas, o garimpo, o desmatamento, nós também temos ameaçado um patrimônio histórico, um patrimônio artístico, um patrimônio cultural. Nós temos ameaçados a forma de vida dos nossos povos, a forma comum de viver dos nossos povos, que faz parte da identidade de um lugar, faz parte do ser Amazônia e da própria Amazônia, que serve de base para construir uma sociedade habitável. Não existe sociedade habitável sem cultura, com uma cultura homogênea. É preciso, então, integrar a história. É preciso integrar a cultura, diz o Papa. É preciso integrar até a arquitetura do lugar, a forma de entender a vida e a felicidade quando falamos de ecologia integral. Porque a ecologia integral envolve também
o cuidado das riquezas culturais. A ecologia integral, ela pede que nós prestemos atenção às culturas locais. Nós que estamos na Amazônia, não existe uma Amazônia, né? A Ivana poderia falar muito melhor do que eu disso. São diversas Amazônias. As particularidades culturais de cada lugar, de cada povo, dos ribeirinhos, das diversas etnias dos povos indígenas, dos quilombolas, daqueles que hoje vieram do interior e habitam nas periferias das cidades. E é preciso fazer dialogar essa linguagem cultural, a linguagem da raiz, com a linguagem técnico-científica. É preciso fazer dialogar essa linguagem do digital, essa linguagem desta nova cultura, com a linguagem popular. É a cultura, e o Papa diz, a cultura não entendida como uma coisa de museu, como uma coisa do passado, mas uma cultura entendida no seu sentido vivo, no seu sentido dinâmico, no seu sentido participativo. E não se pode excluir essa cultura na hora de pensar, por exemplo, a relação do ser humano com o meio ambiente. Não se pode. Pelo contrário, o Papa diz que nós temos muito a aprender com as culturas dos povos originários, por exemplo. Né? É preciso aprender. É preciso desaprender algumas coisas, reaprender outras e aprender coisas que a gente nem pensara em aprender. Uma coisa é certa, aqueles que estão há 4.000 anos, eles não são responsáveis pela sua destruição. Como disse o presidente no discurso à ONU, um discurso criminoso. Eles não são responsáveis pela destruição. Eles estão aqui há 4.000 anos. Eles mantiveram a floresta em pé. Nós, as empresas, as madeireiras, o desenvolvimento que chega aqui no último século, especialmente de 50 anos para cá, é que fez o que não fizeram aqueles em 4.000. Destruíram o que não destruíram aqueles em 4.000. A ecologia integral é ambiental, a ecologia integral é econômica, a ecologia ambiental é social, a ecologia ambiental é cultural, a ecologia integral, ela é também uma ecologia da vida cotidiana. Uma ecologia da vida cotidiana. O que significa isso? Significa que, para falar de progresso, é preciso falar também de uma melhoria global na qualidade de vida humana. Quando a gente pensa em progresso, a gente pensa logo no PIB, né? A gente pensa logo na industrialização, né? O país está crescendo o PIB, o Produto Interno Bruto. Que mentalidade desgraçada. Que mentalidade desumana. Então, quando cresce a renda, lembra? O país crescendo, se tornando uma das maiores economias do mundo. E junto com a economia que cresce, cresce a desigualdade. Que contradição. Contradição do sistema. Contradição do paradigma. De querer medir o progresso sem ter em conta a qualidade da vida humana. Como é que a sociedade progride sem ter em conta a qualidade da vida humana? Não existe, é um progresso falso. Então é preciso analisar o espaço também, onde as pessoas passam a sua existência. O ambiente onde nós vivemos, ele tem influência sobre a nossa maneira de ver, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de agir, de compreender a vida. O nosso quarto, a nossa casa, o nosso lugar de trabalho, o nosso bairro, nossa comunidade, são ambientes que revelam a nossa própria identidade. E precisa ser levado em conta ao falar dessa ecologia. Por isso, uma ecologia da vida cotidiana, ela é uma ecologia humana. Fechando assim este círculo do que nós entendemos como ecologia integral, o que o Papa Francisco entende como ecologia integral.
O que significa dizer que é uma ecologia humana? Significa que essa ecologia da vida cotidiana precisa ser uma ecologia que trabalhe o que há de positivo, o que há de bom nas relações cotidianas que nós temos, o que há de verdadeiramente humano. O Papa diz lá no número 148 da Laudato Si que é louvável a ecologia humana que os pobres conseguem desenvolver no meio das limitações, ele diz. Aquela sensação de sufocamento que é produzida pelos aglomerados residenciais, aí lembremos das favelas, lembremos das periferias das nossas cidades, desses conjuntos habitacionais para os pobres, que geralmente faz o governo, aonde um não tem espaço nem de falar uma coisa e já se escuta. Tudo isso, o Papa diz, consegue ser de alguma forma superado pelo que ele chama de ecologia humana que os pobres conseguem desenvolver. São relações calorosas, relações humanas de vizinho com vizinho, onde se criam comunidades reais, onde cada pessoa se sente integrada, inserida numa rede de comunhão e de pertença. Há tanto trabalho bonito sendo feito nestas favelas afora. Né? Tantos projetos de integração. Aí o Papa diz que quando isso acontece, qualquer lugar deixa de ser um inferno e se torna um ambiente de uma vida digna. Quando há relações humanas que constroem, relações humanas que definem, relações humanas que fazem progredir. E ele diz que o sofrimento vivido em alguns ambientes desses sem harmonia, esses ambientes sem generosidade, o sofrimento que existe onde não há humanidade nas relações, onde vizinho briga com vizinho, onde ninguém convive junto, cada um por si, Deus por todos, facilita o aparecimento de comportamentos desumanos. A manipulação das pessoas pelo crime, por exemplo. Mas o Papa diz que acredita e afirma que o amor é mais forte. O amor é mais forte. Muitas pessoas, ainda nessa condição, no meio daquela criminalidade, no meio de relações tão difíceis, são capazes de tecer laços de pertença, laços de convivência, que transformam aquela superlotação, aquele aglomerado de gente, numa comunidade, numa experiência de comunidade, onde se derrubam muros, onde se derrubam as barreiras do egoísmo, e a vizinhança passa a ser uma comunidade. Isso também é ecologia. E isto é ecologia humana. Ao falar de ecologia humana, nós também falamos da questão das cidades, da construção das cidades. O Papa Francisco diz que não é suficiente buscar a beleza de um projeto arquitetônico. É preciso investir num outro tipo de beleza, a qualidade de vida, a harmonia com o ambiente, o encontro e a ajuda mútua entre um e outro. Essas são belezas muito mais profundas. Porque às vezes se faz uma coisa tão bonita, uma praça tão bonita, que não serve para a relação, que não favorece o encontro, que não gera harmonia nas relações. Então é muito importante envolver, diz o Papa, o ponto de vista de quem habita. Quando, por exemplo, a gente vai discutir agora ano de eleição, qual o projeto do candidato à prefeitura, da candidata à prefeitura, para a habitação, para o urbanismo nas nossas cidades? A gente vai fazer uma praça em tal lugar. Tem que bater martelo nessa questão. É preciso que a gente participe. Não venha simplesmente engenheiro e arquiteto lá de cima e discuta, mas também o povo participar, os habitantes participarem desta discussão. E isso é ecologia integral. Cuidar dos espaços comuns. Favorecer esse sentido de pertença, essa nossa sensação de enraizamento, o sentimento de estar em casa dentro da cidade que nos une, da cidade que é nossa. Né? Parte da cidade. É a questão do direito à cidade. A falta de habitação é uma questão grave também, mas é preciso enfrentar isso aí de frente. E, além disso, além da cidade, é claro, é preciso olhar para a zona rural, porque a vida cotidiana humana também diz respeito à zona rural.
Não se pode esquecer o estado de abandono, o estado de desleixo que sofrem alguns habitantes das áreas rurais, onde os serviços essenciais não chegam, onde os trabalhadores às vezes são reduzidos até situações de escravidão. Ainda existe, e não é pouco, sem direitos, sem expectativas de uma vida digna. Isso tudo precisa ser levado em conta ao falar de ecologia integral. E para ser uma ecologia integral verdadeiramente humana, é falar também da relação conosco mesmo. Nós precisamos entender e experimentar um novo modo de se relacionar conosco mesmos. O Papa diz que é preciso e é indispensável criar uma relação com a lei moral que está inscrita no nosso próprio coração, na nossa própria natureza. É preciso reconhecer que o nosso corpo ele nos põe em relação direta com o meio ambiente. Ele é parte do meio ambiente. E a aceitação desse nosso corpo, a aceitação do que nós somos como dom de Deus, ela é necessária para aceitar o mundo como um dom também do Pai, como uma casa comum. Se eu não reconheço nem a mim mesmo como dom de Deus, eu não posso reconhecer o mundo como dom de Deus. Se eu não reconheço o meu corpo, minha vida como dom de Deus, eu não posso reconhecer o planeta como dom de Deus. É preciso, então, aprender a se aceitar, a se cuidar, a se respeitar. E isso também é falar de ecologia integral. Ecologia integral é ecologia ambiental. Ecologia integral é ecologia econômica. Ecologia integral é ecologia social, ecologia cultural, ecologia da vida cotidiana e ecologia humana. Mas não se trata dessas coisas separadas assim. Não se trata da tangerina. A ecologia integral é como a tangerina, onde cada um fica no seu gominho e a gente vai chupando e aproveitando de forma separada. Não. Esqueçamos a lógica da tangerina, onde está tudo dividido. A cebola fala muito mais de ecologia integral para nós do que a tangerina. Porque a cebola, tudo envolve tudo. São diversas camadas que fazem parte de um todo. Não há aquela separaçãozinha do gomo, mas há um todo que envolve, cada camada envolve a outra. E assim vemos do miolinho até a casca. De tal forma, então, que a gente entende a ecologia integral como esse emaranhado de relações culturais, sociais, econômicas, ambientais, humanas, relações da vida cotidiana, que fazem parte desse todo, que não é um todo fechado, por isso as linhas pontilhadas, mas é um todo que se conecta, que se une e que se envolve. O cuidado com a flor do jardim, o cuidado com a Amazônia, as relações que eu tenho com a minha família, as relações entre os países, tudo isto está envolvido na discussão da ecologia integral. Tudo isto está interligado. Para concluir, dois conceitos que eu gostaria de trabalhar, que o Papa Francisco também destaca nesse capítulo. O conceito de bem comum, porque para ser verdadeiramente uma ecologia integral, é preciso estar ao lado com a noção de bem comum. E o que é bem comum? O bem comum, diz ele no número 156 da Laudato Si, que é um conjunto de condições da vida social que permitem, tanto aos grupos como a cada membro, alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. Bem comum não é um bem de uma classe, ou de outra classe, ou de um grupo, ou de outro grupo. Bem comum não é aquela ideia de que eu vou eleger aquele determinado vereador ou prefeito, porque aquele determinado vereador ou prefeito vai fazer tal favor para mim. Vai me dar uma galinha ou vai me dar um caixão quando eu precisar. Que desgraça, né? Trocar o voto por um caixão. Aí já está vendo que vai ser um mandato de morte. Mas o bem comum é o bem de todos. Olha aí o xadrezinho que eu botei na imagem, né? É o rei, é o bispo, é a torre, são os peões. É o bem de todos envolvido, não apenas de um grupo. Por isso, o bem comum, ele exige três coisas que vale a pena a gente conversar aqui. O bem comum exige respeito pela pessoa humana pelo que ela é. Não há bem comum sem respeito pela pessoa humana, a dignidade da pessoa humana acima de tudo. Acima de tudo, acima de dinheiro, acima de condição social,
acima de posição geográfica, acima de cargo ou instituição. O respeito pela pessoa humana. Não há bem comum sem paz social. Não é a paz social, não é aquela paz dos cemitérios. A paz social trago aqui uma frase de Padre Zezinho, de Pedro Casaldáliga, é uma paz inquieta. É uma paz inquieta que não nos deixa em paz. Porque é uma paz que almeja a fraternidade. E que quando não há fraternidade, é uma paz que fala, é uma paz que grita, é uma paz que transforma. Não a paz que fica quietinha. E a justiça distributiva. Justiça não é garantir simplesmente que aquele cara que tenha o terreno não seja invadido por outra pessoa. Também, mas justiça distributiva é garantir que aquele que não tem nada, nem um teto, nem uma terra, nem um trabalho, ele tenha acesso à terra, ao teto, ao trabalho, que fazem parte da dignidade do ser pessoa. Isto é bem comum. Isto faz parte da ecologia integral. A opção preferencial pelos pobres, porque se o bem comum é opção, é um bem de todos, os juízes principais do bem comum são os pobres. Queridos e queridas, os juízes democráticos de uma nação são os pobres. Se queremos saber se estamos caminhando numa estrada de bem comum na nação, olhemos para os números da pobreza, para os pobres. E nós vimos, saiu uma pesquisa recentemente da fome no Brasil, o quanto cresceu, né? Nos últimos anos, 10 milhões de pessoas com insegurança alimentar, ou seja, que tem diante de si o mal da fome. Não há bem comum que não parta dos pobres. Porque se o bem é de todos, não pode começar pelos que têm mais, mas pelos que não têm nada. Isso é justiça distributiva. E por último, o Papa Francisco trabalha a justiça intergeracional e fecha a nossa reflexão com a pergunta fundamental: que tipo de mundo queremos deixar a quem virá depois de nós? Que tipo de mundo queremos deixar às crianças que estão a crescer? Que tipo de mundo queremos deixar? Como seremos lembrados na história? Isso faz refletir. Isto faz refletir. Porque quando nós nos interrogamos acerca do mundo que nós queremos deixar, nós não falamos simplesmente da mata, mas falamos também da orientação geral desse mundo, do sentido desse mundo, dos valores deste mundo. Se essa pergunta é colocada com coragem, nós somos levados também a outras questões muito necessárias, que é com que finalidade nós passamos por esse mundo? Para que nós estamos aqui? Por que viemos a essa vida? Por que nós trabalhamos e lutamos? Que necessidade a Terra tem de nós? O que molda esta nossa relação? O que configura esta nossa relação com o meio? É claro que não basta dizer que a gente precisa se preocupar só com as gerações futuras. É preciso perceber que a nossa própria dignidade está em jogo. Porque se não transformarmos a nossa forma de nos relacionar com os outros e com o meio, nós estamos traindo a nossa dignidade humana. Queridos e queridas, quero culminar a nossa reflexão com a seguinte perspectiva de síntese. Nada está desconexo. Tudo está interligado e interrelacionado. Assim como as crises que nós experimentamos hoje são fruto de uma única e mesma crise, que se originam numa forma desordenada, ruim de se relacionar com os outros e com o meio ambiente. Para
uma crise integral, é preciso soluções integrais. Essas soluções integrais partem das relações. É preciso relações com o outro e com os meios. É preciso converter as relações, transformar as relações e realizar uma autêntica ecologia, que não é simplesmente uma ecologia ambiental, ou cultural, ou humana, mas integral, que é ambiental, que é econômica, que é social, que é humana, que é ecologia da vida cotidiana, que é cultural. Uma ecologia integral, numa crise integral, num planeta, num universo, onde tudo está interligado. Querida Ivana, aqui concluo e abro para as intervenções. Muito obrigada. Que bela exposição, hein, Vitor? Termino com os avisos, porque encontro católico sem aviso não é encontro católico, né? Agora, vocês já estão fazendo o mapeamento como equipe paroquial. Não deixem para cima da hora. Eu acho lindo em Anhangapi, porque apesar deles abrirem um monte de vídeo aí, eles estão tudo no mesmo lugar, né? Olha lá, Selma, Ediselma, Érica e o Elildo estão todos lá, juntos. É a equipe. Tem vários outros da equipe, mas eles que são ali as referências estão juntos, participando e, e pensando juntos e discutindo juntos. Isso é bonito. Reúnam-se como equipe. Encontrem-se como equipe. Porque se nós quisermos realizar este trabalho sozinho, somos dentre as pastorais a mais digna de pena. É preciso fazer junto. E junto primeiro com aqueles que fazem parte desta equipe aí. E depois ir logo conversando com o padre. Olha, a gente está discutindo isso, a gente está conversando isso. E vamos atrás de fazer este mapeamento. Entramos em outubro, hein? Final do mês a gente quer o mapeamento de volta já todo preenchido. E o tempo, como diz o caboclo, o tempo avua e nós não pega ele. Semana que vem, o quinto capítulo, que tem por tema as ações, algumas linhas de orientação de ações, assessorado pela querida professora Ivana, que vocês já conhecem muito bem, e estará conosco na semana que vem dialogando. Tá? Olha lá, é o Padre André que está em Agapi. Oi, Padre André. A benção, é? Muito bem. Olha o padre. Tudo bom, padre? Tá vendo? A equipe já está até com o padre lá envolvido. Que alegria. Bem-vindo. Tá bom, obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Então, semana que vem com a Ivana, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, a gente aqui prontamente, tá bom? Leia o material que a gente envia depois, não jogue o material fora, releiam, aprofundem e vamos construindo junto esta nova mentalidade, forma de compreender e de experimentar as relações. Tudo bem? E queridas, culminamos esse nosso momento com uma mística orante. Foi enquanto nós estávamos aqui, foi assinado pelo Papa Francisco em Assis a encíclica Fratelli Tutti, irmãos todos, somos todos irmãos. Lá em Assis, nas vésperas da festa do Pai Seráfico São Francisco, meu fundador e patrono da ecologia e da fraternidade universal, o Papa Francisco assina esta encíclica que é irmã da Laudato Si. Vamos conhecer este novo documento da Igreja, que com certeza irá contribuir muito com o nosso trabalho e a nossa compreensão de uma ecologia integral. Rezemos juntos esse belíssimo canto, essa belíssima mística que vai sintetizar tudo aquilo que hoje nós conversamos. Rezemos juntos.
como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial. Tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta do egoísmo e a luta contra toda a corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Porque tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas e religiões. Os saberes da ciência e da política, da fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo eu, pelo tu, pela nossa ecologia integral. O cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal. Porque tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum.
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Queridos e queridas, irmãos e irmãs todas, a vocês de minha parte, paz e bem, e esperança sempre. Até sábado, se Deus quiser. Bom domingo.